Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Leopoldo Miranda. Meu nome é Lorena e hoje a gente vai falar sobre os problemas ambientais, que é um assunto que cai bastante no Enem, e que está referente à primeira e à segunda semana do PET 3, né? Então vamos começar aqui. Pensa no nosso planeta Terra. Ele vai ter o quê? 7 bilhões de pessoas que estão andando por ele, consumindo todos os recursos que ele libera para a gente. Então, é lógico que a gente vai ter uma grande quantidade de poluentes e uma grande quantidade de problemas ambientais. E hoje a gente vai estar tratando de alguns deles. Por exemplo, a poluição da água. Dentro da poluição da água, a gente vai ter três tipos principais que eles caem no Enem, que é a bioacumulação, a eutrofização e a maré negra. Quando a gente fala de bioacumulação, vai ser o acúmulo de poluentes que eles não são biodegradáveis naquele ambiente aquático. O que seria esse pessoal, essa poluição que ela não é biodegradável? Quando a gente fala de não biodegradável, como o nome já diz, vão ser aqueles poluentes que não são degradados por um ser vivo. A gente tem como exemplo o agrotóxico. Tá, os agrotóxicos são jogados na planta. Por que ele está aqui como poluente da água? A planta, para ela se desenvolver, ela precisa de água. Quando você joga o agrotóxico na planta, lá no fundinho da terra, lá no fundo, a gente tem aqueles lençóis freáticos. Então, os agrotóxicos conseguem chegar naqueles lençóis freáticos, então eles vão estar atrapalhando e poluindo a água. E além desses agrotóxicos, a gente também tem aqueles metais pesados. A gente pode chamar de mercúrio, de arsênio, de chumbo. E todos esses poluentes que não são biodegradáveis, eles ficam acumulados em toda a cadeia alimentar, com uma concentração bem maior no topo da cadeia. Vamos pegar aqui de exemplo, uma alga. Ela foi e consumiu aqueles metais pesados, como por exemplo, vou pegar o mercúrio. Um peixe pequenininho vai lá e se alimenta daquela alga. Então, a alga estava com metais pesados, o peixe vai estar com metal pesado. Que também pode ser que ele consiga, ele pode ser que ele absorva esses metais pesados que já estão na água. Então, ele vai ter duas vezes metal pesado. O peixe maior vai lá e se alimenta do peixe pequeno que se alimentou da alga. Então, ele já consegue ter esses metais pesados dentro dele. E a gente, ser humano, vai lá pescar e pesca esse peixe que se alimentou de outros seres que tinham um acúmulo de metais pesados. Então, nós vamos ter um aumento de metal pesado. A concentração, quando chegar na gente, ela vai estar maior, porque veio passando de de níveis da cadeia até chegar na gente. Tá, mas Lorena, e se a gente falar de um poluente biodegradável? Por que que se ele consegue ser degradado por ser vivo, por que ele vai ser ruim? Não é? A gente tem de exemplos as fezes, os nossos cocô, por exemplo. Eles vão ter um impacto diferente. Por exemplo, que a gente se alimentou daquele peixe, fez a digestão e o que a gente não precisa, a gente vai e libera em fezes. Essas fezes são levadas para o esgoto. O esgoto, geralmente, ele está sendo jogado no rio. Então, ele vai estar poluindo o rio, que vai estar poluindo o mar, quando ele vai entrar em contato, quando ele deságua ali no mar. Então, ele vem contaminando uma quantidade de água muito grande. E o que que vai? Tá, mas você falou que ele é biodegradável. Que ser vivo que se alimenta dele? As bactérias, é o que a gente chama de decompositores. E essas bactérias, elas vão estar se multiplicando, multiplicando, multiplicando e vão estar exalando muito O2 na água. E que vão estar lá matando peixes, camarão, matando todos os seres vivos que podem estar vivendo ali dentro daquele mar.
Desses poluentes biodegradáveis ou não biodegradáveis, a gente também tem a maré negra, que, como o nome já diz, maré negra, a gente chama, é o famoso petróleo, que às vezes são liberados nas baías, nos oceanos, e que fazem mal demais para os animais que vivem ali naquela água, naquela região. Por ele ser menos denso que a água, ele vai ficar onde? Na superfície. Se ele fica na superfície, ele vai estar bloqueando a luz solar que entra no mar. E como todo mundo já sabe, as plantas que tem lá no mar, as algas, elas fazem fotossíntese, só que elas precisam da água. Então, da água não, elas precisam da luz solar. Se não tem a luz solar, porque o petróleo tampou a entrada do sol, vai estar diminuindo o quê? A taxa de fotossíntese, porque esses animais não vão estar conseguindo realizar a fotossíntese. Então, vai estar o quê? Atrapalhando a cadeia alimentar, porque as plantas, elas estão ali na base da cadeia alimentar. Um outro impacto que o petróleo pode ter é o acúmulo nas brânquias dos peixes e de outros animais, como, por exemplo, as aves que têm o costume de se alimentar daqueles peixes que ficam mais na superfície. Porque quando elas mergulham, elas vão estar se sujando toda de óleo e não vão conseguir sair ali da água, e se elas conseguem sair da água, elas vão estar todas cheias desse óleo grudado nelas, então elas vão estar morrendo na beira da praia, porque não vão estar conseguindo se alimentar. Além desses tipos de poluentes, a gente também vai ter as barragens. Quando a gente fala assim, tá, mas Lorena, quando a gente vai lembrar daquilo que aconteceu nas barragens de Mariana, por exemplo, que a barragem estourou, vários metais são depositados nessas barragens através das obras que tinham nas barragens, né, de tudo. Então, vários metais, eles vão estar acumulando ali. E como eu já disse, esses metais que são pesados, eles não conseguem ser digeridos, degradados por um ser vivo. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar acumulando ali durante toda a cadeia alimentar e vai estar gerando várias formas de poluentes, né? Além dos poluentes da água, a gente também vai ter a poluição do ar. Quando a gente fala de poluição do ar, a gente pensa sempre, vem primeiro na nossa cabeça o efeito estufa, que é uma das matérias que caem no Enem, que mais aparecem no Enem. E ele é muito importante, porque quando a gente fala de efeito estufa, a gente tem que lembrar que ele é um efeito natural. O que faz ele ser uma poluição, um efeito ruim, é o que nós humanos estamos potencializando este efeito. Por exemplo, quando a gente libera uma maior quantidade de gás, por exemplo, o gás carbônico e o metano, a gente vai estar liberando uma quantidade a mais de gás, que é o que a atmosfera tem costume de liberar, que é o que a atmosfera tem costume de fazer. Então, vai estar liberando esse gás através do quê? Através de combustíveis, da queima de combustíveis fósseis, através das queimadas que ocorrem. Então, a gente vai estar liberando esse gás carbônico através desses dois. E o metano, que é o que muita gente tem o costume de falar, que é liberado através do pum da vaca, mas não, é liberado através do arroto da vaquinha. Então, são gases que são liberados a mais do que o que a gente tem costume de ter. Por isso que plantações de gados muito altas, tendo criações de gados muito elevadas, igual a gente está tendo muito hoje em dia através do agronegócio, através da agropecuária. Então, muito gás metano está sendo liberado do que já é o de costume.
E a gente também vai ter o que chamamos de buraco na camada de ozônio, que eles são causados pelos três principais gases, que são o cloro, o flúor e o carbono, que eles são encontrados aonde? Nos aerosóis e em aparelhos de refrigeração. Só que uma coisa boa, esses três gases, eles já foram proibidos. Então, os buracos na camada de ozônio, ele está sendo fechado, eles estão começando a fechar e está começando a melhorar esses buracos, né? Então, já é uma coisa boa. Além disso, a gente tem o que chamamos de chuva ácida também. Só que todas as chuvas, elas são ácidas. O problema é que com o aumento da queima de combustível fóssil, que eu falei lá em cima, vários gases, vários ácidos estão sendo liberados, como, por exemplo, o nitrogênio e o enxofre, o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. Eles, quando são liberados, eles vão estar reagindo com a água lá na atmosfera e vai estar ocorrendo uma reação química gerando ácido nítrico e sulfúrico, que é o que faz com que a chuva ela se torne mais ácida do que o normal, deixando deixando o solo mais ácido, os rios mais ácidos, que vão estar acabando com o nosso planeta, igual mostra a imagem, ele está ali ó, pedindo socorro, né? E a gente também tem as inversões térmicas. Essas inversões térmicas, elas na verdade, elas alimentam mais a concentração de todos esses outros poluentes. Quando ocorre uma quantidade maior de calor ou quando o tempo ele inverte. Então, essa inversão térmica ela vai estar auxiliando mais e dando uma intensidade maior para o efeito estufa, para o buraco em camada de ozônio e para a chuva ácida. Então, gente, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso grupo de WhatsApp está aí, vocês podem estar entrando em contato. E no mais, até semana que vem, até a próxima aula.